Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler os versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Abra sua Bíblia. Acompanhe, por favor, essa leitura, que é muito importante nesta hora, para você entender o que vamos compartilhar para a sua vida nesta tarde, o que Deus tem falado aos nossos corações por esses dias. Quem encontrou, diga amém. Quem está ao seu lado está sem Bíblia, ou está sem Bíblia também instalada digital, você pode convidar para acompanhar a leitura também, como também está no telão, amém? Diz assim a palavra do Senhor, livro de Jó, capítulo 42, versículos 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse, versículo 2: Bem sei em que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Versículo 3: Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Versículo 4: Escuta-me, pois, e eu falarei. Em ti perguntarei, e tu ensina-me. Versículo 5: Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Você pode sentar glorificando ao Senhor, por favor? Puder curvar sua cabeça. Senhor, está aqui tua palavra nesta tarde, a qual falasse em nossos corações, para estarmos entendendo tudo aquilo que precisamos entender, Senhor, nesta tarde. A porção que precisa derramar em nossas vidas, para que possamos cada dia crescermos, Senhor, e desta forma estarmos mais próximos de Ti. E quando vier buscar a Tua igreja, estamos preparados. Senhor, entendemos que nesta tarde é um momento oportuno para trabalhar em nossa vida. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, Espírito Santo. Estamos na Tua dependência nesta tarde. Senhor, quer fazer isso? Faz, Espírito Santo. Abre a porta da revelação, da palavra profética, da palavra de conhecimento, da ciência da palavra. Assim entendendo, Senhor, eu profetizo que cada vida e coração está cativo à Tua palavra, em nome de Jesus. Nós estamos nesta tarde diante dessa passagem bíblica do livro de Jó, do capítulo 42, que nós paramos para meditar neste livro, e nos traz lições muito importantes para a nossa vida. Às vezes coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, e às vezes nos perguntamos por que estamos passando isso ou aquilo. Não era diferente com Jó. Jó era um homem íntegro, assim diz a palavra do Senhor. No capítulo 1 que você começa a ler do livro de Jó, a palavra de Deus revela a integridade de Jó, um homem íntegro e justo diante de Deus, temente a Deus, o homem que cria em suas crenças de tal forma, o que ele foi ensinado a crer, e ele exercia literalmente aquilo que ele cria na sua religiosidade. E ele sempre estava ali a interceder pela sua família, pela sua casa. Você percebe nos versículos 5 por diante, Jó começa a relatar. E o livro de Jó mostra para nós muito claro que Jó se preocupava de uma tal forma com a sua família, com seus filhos. O que eles faziam, o que eles pensavam, o que eles praticavam. Mas ele acreditava no Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E uma vez por ano ele ia, levantava o altar. E esse altar ele apresentava a sua família, para perdoar os pecados dos seus filhos, que Deus guardasse a sua família, abençoasse a sua família a cada dia. Era assim a vida de Jó. Um homem cristão que podemos trazer para os dias de hoje, que ia para a casa do Senhor, ele orava, ele jejuava, ele fazia tudo aquilo que ensinavam para ele. E você percebe dentro da sua história, que ia passando-se os dias, e Deus ia abençoando Jó. Porém, diante de tudo isso que nós olhamos, você percebe que Jó
dentro da sociedade, ele era conhecido como um homem muito rico, um homem poderoso, de muitas posses e condições, uma família abençoada, um homem cheio de saúde robusta. Mas certo dia, bateu em sua porta o inesperado. Certo dia começaram a acontecer coisas na sua vida que ele não esperava. Ele achava que poderia acontecer com algumas pessoas, com outras pessoas, mas com a sua casa, com a sua família, não poderia acontecer, não tão naquele momento, naqueles dias. E de repente o inesperado começou a acontecer. Veio tragédias na sua vida, e as tragédias começaram a destruir tudo que ele tinha, desde os bens materiais, até as suas posses não ter mais, e não ter a sua família. Ele perde a sua família. Foi assim com a vida de Jó. Olhamos para a Bíblia Sagrada, e é muito claro no livro de Jó, a olharmos que tudo isso aconteceu. Por isso colocamos esse título de mensagem: experiências com Deus. Você já vivenciou? Porque às vezes estamos na casa do Senhor, chegamos como telespectadores, como aquele que está para vir, para até cumprir um horário, ou até mesmo por estar com a família, e pensamos que nada vai acontecer na nossa vida. E este homem estava tudo bem, ele tinha tudo o que ele precisava na vida dele. Ele tinha em seu coração o que ele mais desejava. Ele olhava para um Deus que ele poderia conversar e pedir a Deus para fazer algo pela sua família. E Deus fazer, Deus guardar, Deus proteger a sua família no dia a dia, independente do que seus filhos estavam crendo, estavam obedecendo ou não, mas ele estendia as mãos para os céus e abençoava a sua família. E quando você olha, o adversário das nossas almas é tão terrível, que entra em um diálogo com Deus e diz que Jó só era daquele jeito por ter tudo aquilo que estava sendo apresentado ali para Deus, de uma forma muito clara, muito concreta. Se Deus, o adversário das nossas almas conversando com Deus, disse: ó Deus, ele está assim desse jeito, te adorando, porque está tudo bem, deixa-me tocar na vida dele, tocar nas suas entranhas, dentro dele, aí tu vai ver. E Deus permite ele tocar, disse, mas não tira a vida dele, porque o grande estava no controle da vida de Jó. Ninguém vai tirar a sua vida, ninguém vai sucumbir a sua vida diante da circunstância da adversidade, diante do momento que você está passando na sua vida. Pode ter certeza, nesta tarde eu profetizo na sua vida, isso não vai lhe destruir, isso não vai lhe sucumbir, porque o Deus que eu prego nesta tarde é o Deus de Jó, que no momento mais difícil da sua vida, aonde ele olhava para frente, para trás, para os lados, parecia que não tinha esperança, mas ele olhou para os céus. O autor e consumador da sua fé ouviu o seu clamor. O mais interessante dentro da história de Jó, que quando ele passa essas tragédias, e vai se passando os dias, aumenta o nível das tragédias na vida de Jó. Ele recebe 3 amigos. 3 amigos. Amigo esse que conhecia Jó de tal forma, na intimidade, no seu cotidiano, no seu dia a dia, e vieram aconselhar Jó. Mas depois de passar os dias, você vê dentro do livro de Jó, claramente nos capítulos 15 por diante, quando os amigos começam a falar dos conselhos para a vida de Jó, e de repente um deles começa a falar que Jó estava passando aquilo porque estava em pecado para com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nesta tarde: quem está pensando que você está passando é por causa de pecado, está muito enganado.
O Deus que eu sirvo é o Deus que revela a sua palavra para dizer para mim e para você nesta tarde. É porque Deus está te testando para ser aprovado diante de Deus. É porque Deus está te lapidando a cada dia para ser aprovado diante de Deus. Que Deus quer com a tua vida, porque pela manhã quem veio aqui ouviu a palavra, os sonhos de Deus. Quando Deus tem sonhos para com a nossa vida, Ele precisa tocar nas nossas entranhas, lapidar o nosso caráter, para quando acontecer o manifestar de Deus, você possa olhar e dizer assim: foi Deus quem fez, foi Deus quem fez, foi Deus quem produziu, foi Deus quem abriu para acontecer tudo isso na minha vida. Foi assim com a vida de Jó. Falar de experiência é entender o conceito de experiência, é o conhecimento que nós adquirimos através dos sentidos. E a experiência na nossa vida é inerente. Experiência empírica, experiência acadêmica. Todo momento do seu nascer, você vai se desenvolvendo até chegar à fase adulta, madura. Você vai passando experiência ou experiências. Isso vai trazendo para você conhecimento que precisa ter para a sua vida em sociedade, para você ser o homem que você precisa ser, a mulher que você precisa ser, o esposo que você precisa ser, a esposa que precisa ser, a mãe ou o pai. E quando está com Deus, essas experiências se tornam fortíssimas em nossos corações. Diante de toda essa problemática que apresenta a história de Jó, de sua vida, nós encontramos claramente na Bíblia Sagrada respostas que precisamos falar para você nesta tarde. Porque situações vêm na nossa vida para tocar de tal forma ou maneira que venha querendo nos destruir, tocar em nosso ser, no nosso íntimo. Se as experiências elas vêm pelos órgãos dos sentidos, pode ter certeza, está tocando na sua mente, está se derramando na sua alma, e todos os seus sentimentos, as suas emoções estão sendo aflorados das experiências que você está passando, boas ou más. Nós lembramos mais das experiências más do que as boas. É por isso que eu estou falando sobre a história de Jó. Experiências com Deus. Você já vivenciou? E você olha dentro da experiência que Jó passa, e biblicamente falando em experiência com Deus, ela poderá ser doutrina? Não. A experiência com Deus, elas são peculiares a cada um de nós. A experiência que eu passo em certas situações pode ser para você uma experiência de sofrimento médio ou pequeno, ou de alto nível. Para outros não. Mas não pode ser a mesma experiência. Pode ser parecida. Ela não pode ser doutrina para a igreja. Ela não pode ser aplicada como doutrina para a igreja. Mas as lições de Jó nos traz o entendimento e a consciência de que experiência com Deus precisamos vivenciar a cada dia, a cada momento. Se não vivenciarmos experiência com Deus, jamais você estaria aqui nesta tarde. Pode ser dentro da sua consciência, dentro da sua mente, dentro da ciência que você tem, diz: eu vim para aqui porque eu quis. Não, você não veio para este lugar porque você quis. É porque Deus proporcionou um momento para trazer você nesta tarde, para ouvir a sua palavra e dizer que Ele é Deus grande e poderoso, que Ele pode tanto tirar como te dar o que é preciso para o nome de ser glorificado. Tanto pode tirar para te preparar, te lapidar o teu caráter, a pessoa que você precisa ser diante de Deus. Às vezes que achamos que somos tudo, que podemos tudo. Aí Deus, quando tem um propósito grandioso na nossa vida, Ele começa a tirar aos poucos coisas que precisam tirar. Porque se Ele tirar de uma vez em algumas pessoas, ela morre de uma vez. Ela morre espiritualmente, ela morre fisicamente, ela desaparece deste mundo. Mas Deus começa a trabalhar segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Desta forma Deus começa a trabalhar e tocar, para que precisamos entender que Deus está fazendo para cumprir planos na nossa vida. Todos nós que estamos aqui na terra, todos nós que estamos
a ouvir a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, está dizendo que vai trazer para você experiência ou experiências dentro do seu ser que vai mover para haver transformação. E você está ouvindo essa palavra poderosa nesta tarde. Olhar para experiências com Deus, você já vivenciou? É quando eu olho para o segundo ponto que eu quero apresentar para vocês nesta tarde. Quando são geradas as experiências com Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo em sua segunda carta a Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Escute: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Isso aqui é dentro dos sentimentos. Isso aqui não é pensamento humano. Isso aqui não é pensamento da sua cabeça. É na sua alma. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que era isso. Disse: olhe, quando você está com Cristo, somos atribulados, mas porém não angustiados. Podemos passar um momento de angústia, mas a angústia não vai ser permanente, porque Ele está comigo para me dar a paz que excede todo o entendimento. Podemos passar tribulações, podemos passar circunstâncias, você pode passar perseguição, mas não vai estar desamparado. Vão te perseguir, mas você não está só. Vão lhe acompanhar para lhe destruir, mas Deus está te cercando, te protegendo todo o tempo, para dizer: ei, eu estou com você, conduzindo a sua vida e protegendo a sua vida. E Paulo sabia o que ele estava falando nesse capítulo, nesses versículos. Abatidos, porém não destruídos. E eu tenho certeza que chegaram pessoas aqui nesta tarde abatido, triste, início de angústia, sentindo até desânimo. Mas o Deus de Jó está aqui nesta tarde para te abraçar nesta tarde. Em que momentos é gerada essa experiência? Em momento de sofrimento, em momento de tristeza, em momento de decepções, em momento de calamidades, escassez, em momento no fundo do poço, em momentos sem esperança. São geradas essas experiências com Deus mais forte nesses sentimentos que se apresentam, que chamamos de sentimentos negativos. Eles vão se aguçando dentro de nós. É quando você escuta a palavra de Deus e você começa até a fazer perguntas: Deus existe? Deus está comigo? Deus confia em mim? Será que verdadeiramente Deus vai cumprir o que Ele falou na minha vida? Será que verdadeiramente o que eu vi sobre a minha vida, que vai mudar as coisas, vão acontecer? Nesse ápice de sofrimento, na sua alma, na profundeza da sua alma, pode ter certeza que vai vir esses questionamentos, outros semelhantes. Mas Deus tem uma resposta para você nesta tarde. Deus tem uma resposta para a sua vida nesta tarde. E Deus já te está respondendo nesta tarde. Quando eu começo a ter consciência que as experiências são geradas dentro de mim, através desses sentimentos que chamamos sentimentos negativos, eu começo a trazer uma disciplina na minha mente de tal forma, não é que eu vou deixar de sofrer, eu vou sentir, mas não vou ficar desesperado, como Paulo estava dizendo na sua palavra. Não vamos desesperar, não vamos nos sucumbir. É por isso que muitos chegam para alguns cristãos e dizem: você sofre tanto, cadê o seu Deus? Diz: meu Deus está comigo. Diz: tanta coisa você passa e a sua vida é desse jeito, mas eu creio que Ele vai mudar. Tantas situações estão assim, estão assadas. Diz: mas Ele vai mudar a circunstância da minha vida. Foi assim que o Jó estava, não. Para os amigos deles: olha, a fé que eu tenho nesse Deus é inabalável. Nem o conselho da minha esposa, que mandou abandonar o meu Deus, eu vou abandoná-lo, porque Ele vive comigo. Não vou abandonar.
Aí Jó fala: eu nasci nu, Deus tomou, Deus me deu e Deus tomou. O mais interessante é que no capítulo 19, versículo 25 do livro de Jó, Jó começa a passar toda essa situação da sua vida, essas tragédias, esse momento difícil para destruir a sua vida, para acabar, para lhe sucumbir. Quando você olha para entre linhas, o pano de fundo da história de Jó, é um sofrimento tão grande. Se formos descrever na visão da leitura, da analogia das ciências humanas, poderia muitos de nós não suportar nem um terço do sofrimento de Jó. E Jó, quando passa todo este momento, seus amigos lhe visitando, lhe aconselha, aí chega um certo tempo e começa a lhe acusar, lhe apontar. No capítulo 19, versículo 25, Deus ainda não tinha falado com Jó. Jó estava clamando a Deus, Jó estava conversando com Deus, Jó estava passando situações. Ele sabia o Deus que ele estava servindo. Se ele não soubesse, ele não ia de ano a ano, como era de costume, a cultura dentro do ritual religioso. Uma vez por ano ele fazia sacrifício pela sua casa, pelo seu lar, pela sua vida, pela sua família. Ele estava acreditando. E Deus não responde, Deus está em silêncio, porque Deus tem 3 respostas através da sua palavra: o sim, o não e o espere. O difícil é esperar. E Jó estava esperando Deus responder. Mas no capítulo 19, versículo 25, diz bem assim a palavra do Senhor: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aí a outra versão aqui diz bem assim: eu sei que o meu Redentor vive, a certeza. Eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele se levantará sobre a terra. Terra aqui somos nós, terra aqui é a nossa vida, terra aqui é a nossa estrutura. O Salmo de número 103, o verso de número 14 diz bem assim: pois ele conhece a nossa estrutura, ponto e vírgula, lembra-se de que somos pó. Aí a versão NVI diz: pois ele sabe de que somos formados, lembra-se de que somos pó. Na visão bíblica, a composição humana é espírito, alma e corpo. Se Deus conhece a nossa estrutura, Ele vai tocar em nossa vida para tratar conosco nas 3 dimensões da nossa vida. Se a dimensão da sua vida física Deus já tocou, Ele de repente começa a tocar na sua alma ou no seu espírito. Começa a sacudir para nós não ficarmos acomodados, ficarmos sentados achando que as coisas vão cair do céu de forma tão fácil. As coisas de Deus não caem fácil de maneira nenhuma do céu e nunca vão cair. As coisas de Deus para a nossa vida se manifestam no seu tempo, na sua hora, no seu tempo oportuno para a nossa vida. E o salmista sabia muito bem disso. Diz: olha, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a sua estrutura que você está passando. Deus sabe até onde você vai suportar. Deus sabe até onde você vai aguentar. Deus sabe até onde você vai ter sustentação na sua estrutura espiritual, emocional, na sua estrutura até física. E às vezes está tudo muito bem, e Deus começa a tocar para despertarmos que Ele está conosco. Jó precisava despertar que Deus era vivo, era poderoso. Jó precisava despertar que Deus era o soberano da sua casa. Jó precisava despertar no seu íntimo que Deus estava no controle de tudo da sua vida. Jó precisava despertar que tudo aquilo que ele possuía foi Deus quem deu e Deus quem tomou. Por isso ele declarou isso antes que Deus falasse com ele. E no capítulo 38 do livro de Jó, você começa a ver o diálogo que Deus fala com Jó. No versículo 4, versículo 11 do capítulo 38 de Jó, Deus chama a atenção de Jó. Jó, escuta aqui. Você estava no dia que eu criei a terra? Jó, escuta aqui.
Me escuta, Jó. Você estava no dia que eu criei o mar, e o mar vinha invadir a terra, tomar as casas, e eu coloquei limite. Você estava no dia, Jó, que eu criei as estrelas, as constelações, as galáxias. Jó, você estava no dia que eu fiz tudo isso, Jó. Eu sou o poderoso de Israel, Jó. Eu sou poderoso da tua vida nesta tarde. Eu sou poderoso que olho para a tua vida diferente. Deus está falando com você. Eu sou poderoso que olho para a sua história de forma diferente. Aonde pode ser que alguns olhem para a sua história e não acredite. Mas eu sou aquele que acredito na sua história, que vai mudar dia a dia, porque eu estou trabalhando. Jó começou a entender isso. O diálogo que Deus tem com Jó é tão grande, que vem sobre a sua vida a mão de Deus, que Jó começa a refletir o que ele estava passando, o que ele estava sentindo naquele sofrimento. E você percebe nos capítulos posteriores que há um diálogo tão profundo de Deus com Jó, e Deus falando com Jó, e Jó falando com Deus. E ele começa a ter experiências com Deus. Essas experiências começam a ser geradas dentro dele, dentro da sua alma, do seu sentimento, das suas emoções, das suas vontades. Começa a transformar a sua vida, começa a transformar o seu olhar, começa a transformar a sua visão natural. E ele começa a olhar com o olhar da fé, que é a situação que ele estava passando. Por isso que ele fala no capítulo 19, versículo 25, já pelos olhos da fé, que o Redentor dele vive, e que por fim ele ia se levantar. Você crê nisso nesta tarde? Que Deus está se levantando nesta tarde? Que Deus está falando que você é pó, você é terra. O terra aqui que Jó falou, que se levantar sobre a terra, que era ele. Que você é terra, Deus está tocando na sua vida, na sua estrutura. Pode ter certeza que quando Deus toca através de experiência, não somos mais o mesmo. Nos tornamos diferentes em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida. O nosso olhar é diferente, o nosso pensar, a forma de nós agirmos, a forma de nós estarmos olhando para as coisas. A nossa leitura é outra. O nosso diagnóstico de problemáticas da nossa vida. Ora, momentos que passamos difíceis, momentos que olhamos que temos estrutura emocional boa, equilibrada. E quando você diz, não, eu sou calmo, eu sou tranquilo. Mas quando vem uma situação para a sua vida, que mexe a sua estrutura, nas suas emoções, que toca na profundeza das suas entranhas emocionais, que você olha assim, começa a subir a adrenalina, você começa a ficar nervoso, e você é tão calmo, você começa a ficar desequilibrado emocionalmente. Deus está dizendo nesta tarde, eu vou controlar as tuas emoções, eu vou tocar na tua alma nesta tarde, eu vou tocar nas tuas entranhas nesta tarde. Eu vou conduzir a tua vida da forma que eu quero. Eu vou tocar nas tuas entranhas de forma poderosa nesta tarde. Que quando vier situações para te destruir, para sacudir as suas emoções, para você desequilibrar, e para você perder o desequilíbrio, perder a sua razão, Deus está dizendo, eu estou no controle na sua vida. Por isso que muitas pessoas perdem a razão em momentos oportunos que não poderia. Vêm as provocações, vêm os insultos. Agora imagine o adversário nas nossas almas. Sabe seu ponto fraco, sabe onde está a situação mais viável e tão fragilizado que você está. Ele vem aos poucos, dia a dia, construindo um cenário ao adversário das nossas almas. Para menos que você perceba, ele entra e toca através de quem for mais próximo de você. E quando toca, você olha assim, e você fica querendo perder o seu equilíbrio emocional. Será que nós pastores não passamos por isso? Será que nós pastores não passamos essas experiências que é inerente a todo ser humano? Situações que pensamos que estamos no controle, situações que estamos sabendo que pode acontecer aqui diante de tanta coisa que passamos, aconselhando, orientando, instruindo a igreja. E quando vem situações, naquele momento, literalmente, tocar no nosso ser, no nosso espírito, sacudir as nossas emoções.
e a nossa estrutura é abalada emocionalmente. Isso aconteceu comigo o ano passado, em uma reunião. Eu achava que estava no controle de tudo, achava que estava em situação. Mas quando eu orei em casa antes de sair para aquela reunião, o Espírito Santo disse: se prepare, porque eu vou conduzir a situação, e tu vai estar da forma que precisa para o meu nome ser glorificado. E naquele momento fui insultado, naquele momento fui desacreditado, naquele momento fui acusado, naquele momento fui desvalorizado, fiquei decepcionado. Junto com a minha esposa ainda fui provocado. Quando veio, o Espírito Santo disse: se acalma que eu estou no controle. Eu respirei fundo e o Espírito Santo começou a conduzir. E a pessoa começou a baixar a voz. E eu só falei 3 palavras que ele pôde ouvir. E ele baixou claramente a sua crista e deixou naquele momento, todo aquele momento que ele estava me acusando. Mas eu saí vitorioso para a glória de Deus. A quarta coisa que eu posso falar para você nesta tarde, dentro de experiências com Deus, já concluindo. Você já vivenciou? Não precisa me responder. As experiências com Deus, elas produzirão em nós o quê? A pergunta que não deixa ficarmos calados. O que essas experiências produzem em nós? O que essa experiência com Deus vai produzir em nós a cada dia? Se eu começo a entender que essas experiências são geradas em momentos difíceis, que eu preciso reconhecer nesses momentos difíceis que eu falei para vocês, que eu tenho as minhas limitações. Se eu conheço que eu tenho limitações, não sou super-homem, eu já começo a entender que as experiências com Deus vai produzir algo na minha vida. Primeira coisa, crescimento espiritual. As experiências com Deus vai trazer crescimento espiritual. Nós estamos 30 dias em jejum e oração neste lugar, e estamos vendo o mover de Deus sobre cada vida. Pode ser que você esteja aí sentado, não estou vendo nada, mas no mundo espiritual, pelos olhos da fé, nós estamos vendo Deus descortinando o céu, quebrando cadeias, despedaçando grilhões, despedaçando cadeados, portões de bronze sendo destruídos, família sendo abençoada, vida sendo transformada, vida sendo curada. Aonde ninguém poderia curar aquela enfermidade física, Deus vai lá e arranca a enfermidade. Aonde ninguém poderia tocar na sua alma, onde tem cicatrizes que jamais ninguém sabe onde está, traumas profundos, eu profetizo nesta tarde que o Deus que eu sirvo, Ele toca na sua alma nesta tarde. Deus está tocando em alma nesta tarde. As suas entranhas estão sendo movidas nesta tarde. O Espírito Santo de Deus sabe onde está esse sofrimento da sua vida, que você precisa ter essa experiência com Deus, para que Deus se revele para você e você diga: eu não só escutei falar dele, eu sinto Ele na minha vida. Ele está na minha vida, Ele está comigo. As experiências produzirão em nós crescimento espiritual. Segunda coisa, maturidade cristã. Todos os dias, todo momento que eu vou passando experiências, vem o crescimento espiritual, vem a maturidade cristã. Terceira coisa, desenvolvimento melhor de nossas capacidades, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas. As experiências que Deus traz na nossa vida, vem fazer isso na nossa vida. Nós não seremos mais o mesmo. Por isso que você vê pessoas leigas pegar a palavra e abrir a palavra, não saber aquele momento de concordância, não ter o vernáculo acurado. Mas quando abre a boca, o céu se abre. Quando abre a boca, Deus se manifesta. Quando abre a boca, Deus se revela. Quando abre a boca, Deus cura. Quando abre a boca, Deus liberta. Quando abre a boca, Deus transforma. Porque Deus faz isso. As experiências com Deus traz essa capacidade na nossa vida. Vai trazendo essa capacidade que vem na vida do ser humano, que muitos indoutos ou aqueles iletrados que acham que sabe tudo, que olha, lê e não entende nada, mas Deus se revela para mim e para você nas suas experiências. Crescimento espiritual, maturidade cristã, desenvolvimento melhor das nossas capacidades, sejam espirituais, emocionais ou físicas. Quarta coisa, reformulação dos nossos conceitos. Muitas coisas que pensamos
que achamos dentro da nossa filosofia do achismo. Não, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Não porque isso, aquilo. Mas quando vem a experiência com Deus, não tem achismo nas experiências com Deus. Tem o que é certo, o que é justo, o que precisa ser feito para o nome do Senhor ser glorificado. Deus entra com o seu poder, Deus entra com a sua mão poderosa, Deus entra com a sua glória. E quando a glória de Deus chega, o pecado se afasta. Quando a glória de Deus se manifesta, o pecado desaparece. Quando a glória de Deus abraça a sua vida, o que está dentro de você, querendo lhe destruir, sai. E Deus começa a trabalhar para o nome dele ser glorificado. Eu começo a ver nesta tarde que a reformulação de conceitos, passando experiência com Deus na sua vida, você sairá aqui deste lugar. Pode ser que não neste momento, mas por alguns dias, eu já profetizo em nome de Jesus, o seu pensar, o seu agir, a sua leitura, o seu sentimento, a sua forma de agir com as coisas, de sentir, vai ser diferente. Você vai olhar, epa, isso não é Deus fazendo, é algo que está vindo do mundo espiritual. Eu não vou agir com as minhas próprias mãos, eu vou dobrar o meu joelho, vou orar, porque Deus vai agir, porque eu sei que Ele vive, e o Redentor vive, o meu Redentor, e Ele por fim se levantará na terra.